Certifique-se de curtir e se inscrever se você acredita que respeito não se trata do que alguém faz, mas do que essa pessoa já viveu. Especialmente para os homens e mulheres que vestiram o uniforme com orgulho, mesmo quando o mundo esqueceu seus nomes. Ele caminhava por aqueles corredores como uma sombra, quieto, invisível e, na maioria das vezes, ignorado. Todas as manhãs, antes que o primeiro cadete sequer esfregasse os olhos ainda sonolentos, o velho homem com o uniforme cinza de zelador já havia batido o ponto. Nenhuma plaquinha com nome, apenas um crachá silencioso de idade e dignidade. As rugas em seu rosto, a curvatura cansada em sua coluna e aquele boné desbotado com a palavra aposentado, costurada acima de um distintivo que poucos se davam ao trabalho de notar. A maioria nem olhava. Na Academia Militar de Treinamento de Westbridge, excelência era o mínimo e arrogância era a linguagem não oficial. Recrutas vinham de subúrbios polidos e linhagens militares. Jovens com fichas limpas e botas ainda mais limpas, prontos para comandar antes mesmo de aprenderem a saudar corretamente. Eles desfilavam pelos corredores com empáfia, como se estivessem fazendo audições para a história. E ele? Ele era apenas o zelador, o homem que limpava as pegadas das botas no mármore e esvaziava o lixo cheio de copos de café que alimentavam os egos dos futuros oficiais. Alguns zombavam dele. Não todos, mas o suficiente. Davam cotoveladas uns nos outros quando ele passava, fazendo piadas altas o bastante para ele ouvir. Um o chamou de Sargento Vassoura. Outro perguntou se ele havia se perdido a caminho do Hospital dos Veteranos. Eles achavam engraçado. Achavam que ele era inofensivo. E por que ele nunca respondia? Porque continuava empurrando a vassoura com o mesmo ritmo calmo, dia após dia. Confundiram seu silêncio com vergonha. Mas não era vergonha, boa. Era outra coisa. Algo que eles ainda não entendiam. Numa manhã, cerca de uma semana antes do prestigioso simpósio anual da academia, a situação piorou. A cafeteria fervilhava com conversas de café da manhã, quando um dos cadetes mais ousados, um segundo-anista chamado Landon, cheio de charme sulista e arrogância, deliberadamente derrubou sua bandeja quando o velho passava. Ovos, torradas e suco de laranja caíram no chão como uma missão fracassada. Ups! Disse Landon alto o bastante para todos ouvirem. Parece que temos uma bagunça aqui, soldado. O modo como ele disse soldado fez todos rirem. O velho não reagiu. Apenas olhou para a bagunça, assentiu devagar e começou a limpar. Sem uma palavra, sem um olhar. A sala ficou ainda mais barulhenta depois disso, a confiança inflada pela crueldade. Outros cadetes começaram a jogar lixo também. Guardanapos amassados, café derramado. Um até deixou cair uma casca de banana, como num desenho animado. E através de tudo isso, o velho homem se movia com cuidado, deliberadamente, como se o caos não o afetasse. Como se ele já tivesse visto coisas piores. E tinha, mas eles não sabiam. Para eles, ele era apenas um ruído de fundo. Um homem com uma vassoura em um prédio cheio de estrelas e listras, esquecido pela própria instituição que talvez um dia tenha servido. E talvez o que mais chocasse fosse isso. O quanto é fácil esquecer. O quão rápido as pessoas seguem em frente quando as câmeras param de filmar. Quando os desfiles acabam e as medalhas são guardadas em gavetas. Como um homem pode dedicar toda a sua vida a um país apenas para ser descartado como uma nota de rodapé por seus futuros defensores? Ninguém jamais perguntou seu nome. Ninguém se perguntou por que ele mancava ligeiramente, ou porque às vezes ele olhava por tempo demais para a parede onde a academia mantinha seu muro de honra, retratos de grandes líderes, homens e mulheres corajosos que mudaram a história com coragem e sacrifício. De vez em quando, seus olhos repousavam numa foto em particular naquele corredor. Uma imagem em preto e branco de um jovem oficial fazendo continência no meio de uma tempestade de areia, a poeira girando ao redor como a própria impressão digital da guerra. Ele parava ali só o tempo suficiente para recuperar a respiração e então seguia em frente. Naquela semana,
O desrespeito parecia se intensificar, como se o lugar todo estivesse se preparando para algo. Talvez fosse o simpósio. Talvez fossem os nervos, ou talvez fosse apenas o quão fácil é para as pessoas se voltarem contra os quietos quando ninguém está olhando. Uma noite, alguém até deixou uma ficha de inscrição falsa em seu carrinho de limpeza, impressa de um site de pegadinhas, para o cargo de comandante de limpeza sênior. Sob habilidades, alguém rabiscou manuseio de esfregão, e implantação avançada de lixo. Novamente, nenhuma reação. Ele dobrou o papel uma vez, colocou no bolso e continuou seu trabalho. Mas o que eles não viam, o que nunca imaginaram, é que aquele velho nunca precisou da aprovação deles. Porque muito tempo atrás, em lugares que nenhum daqueles cadetes jamais viu, ele conquistou algo muito mais sagrado do que aplausos rasos. Algo que exigiam ou que eles não reconheciam porque ainda não tinham vivido o suficiente para entender. O tipo de respeito que não vem de medalhas ou discursos, mas do silêncio, do sacrifício e de sobreviver quando outros não conseguiram. Enquanto eles dormiam, ele trabalhava. Enquanto eles riam, ele lembrava. Lembrava dos nomes de cada soldado que nunca voltou para casa. Lembrava da sensação de areia entre os dentes sob fogo cruzado e do silêncio que soa mais alto que os tiros quando a missão termina. Lembrava de comandos, mapas de batalha e vidas que conduziu. Não apenas por ordens, mas com honra. E que a academia, embora enfeitada de tradição, havia esquecido sua fundação. Na busca pela excelência, deixaram a humildade para trás. E ninguém, nem mesmo os instrutores, pensou em lembrá-los disso. Até o dia em que o general entrou. Era a manhã do simpósio, um evento que havia sido circulado em vermelho no calendário de todos os cadetes por semanas. Ternos passados, botas polidas, medalhas reluzindo como espelhos. O grande salão de assembleias da academia, normalmente reservado para cerimônias formais e dignitários visitantes, estava carregado de tensão. Esse não era um evento qualquer. Naquele ano, eles foram informados de que o discurso principal seria feito por ninguém menos que o general Marcus Denning, um general de 4 estrelas condecorado, conhecido por liderar missões de elite em 4 continentes e por ter orientado alguns dos oficiais mais bem-sucedidos da última década. Dizer que os cadetes estavam nervosos seria pouco. Eles enchiam as fileiras com posturas rígidas e olhos arregalados, ajeitando seus uniformes pela 5ª ou 6ª vez. Oficiais ladeavam os lados da sala, cada um com pranchetas ou rádios, certificando-se de que tudo estivesse impecável. Tudo precisava estar perfeito. Do lado de fora daquela sala polida, poucos minutos antes do evento, o velho zelador empurrava seu carrinho pelo corredor, como sempre, no mesmo ritmo lento, com a vassoura encostada ao lado. Mas naquela manhã, ele se movia mais devagar que o normal. Parou no final do corredor, ajustou a aba de seu boné com a palavra aposentado e então olhou em direção ao salão de cerimônia, de onde vinham ecos de vozes e cadeiras sendo arrumadas. Seu olhar permaneceu ali por um momento. Lá dentro, a sala caiu em silêncio quando as portas duplas se abriram e o general Denning entrou. Denning não era um homem que se podia ignorar. Alto, largo e sereno como uma tempestade que você sabe que é melhor não provocar. Ele carregava em si a gravidade de quem testemunhou a história de perto e ajudou a escrevê-la. Todos se levantaram. Saudações soaram em uníssono. Câmeras clicaram. O general assentiu uma única vez, com o rosto indecifrável. Mas em vez de seguir direto para o púlpito, como se esperava, Denning fez algo estranho. Continuou andando. Passou pelos generais, pelas danças protocolares, pela fileira de cadetes imóveis e seguiu direto para o homem parado no corredor. Todos os olhos o seguiram. Todas as conversas cessaram num silêncio atônito. E então aconteceu. O general Denning parou diante do zelador, olhou-o nos olhos e prestou continência. Uma continência formal, completa. Ninguém se moveu. Ninguém ousou respirar. E então o general falou. Não alto, não dramaticamente, apenas o suficiente para os mais próximos ouvirem,
o que bastou para que a notícia se espalhasse como fogo naquele ambiente fechado. Senhor, é uma honra finalmente conhecê-lo pessoalmente. Arfadas de surpresa percorreram as fileiras de trás. Algumas cabeças se viraram bruscamente. Um cadete ficou de boca aberta. Senhor! Ele o chamou de senhor. O zelador piscou lentamente, e pela primeira vez desde que alguém o vira, retribuiu a continência. Sem nenhum gesto dramático, mas com a precisão silenciosa de um homem que já o fizera milhares de vezes em lugares onde um erro poderia custar vidas. O general Denning virou-se para a sala, pigarreou e disse: Antes de começar meu discurso, quero reconhecer alguém neste prédio que moldou mais vidas do que eu jamais poderia. Alguém que liderou homens em batalha muito antes de muitos de vocês nascerem. Um homem cuja liderança, estratégia e sacrifício salvaram minha vida e a de outros 212 soldados durante a Operação Goliath. Murmúrios tomaram as fileiras de trás. Operação Goliath! Aquilo era secreto, mal foi desclassificado. Denning continuou. O nome dele não está esculpido em pedra aqui. Não há alas ou salões com seu nome, mas deveria haver. Vocês o conhecem como o zelador. Eu o conheci como o comandante Elias Rohr. Foi como se o ar tivesse sido sugado da sala. Alguns cadetes pareciam confusos, outros horrorizados. Landon, o mesmo cadete que havia derrubado a bandeja dias antes, estava paralisado, o rosto pálido. Rohr. O sobrenome do zelador era Rohr. Esse nome ecoava nos corredores de briefings confidenciais e no folclore militar há anos. Um oficial tão profundamente envolvido em operações secretas que a maior parte de sua carreira havia sido apagada dos registros. Alguns achavam que ele era um mito. Outros sabiam a verdade. O general Denning voltou-se para Elias e falou diretamente com ele. Senhor, esperei anos por este momento. O Senhor nos salvou. O Senhor sacrificou mais do que qualquer um jamais pediu. E agora estes cadetes, o futuro de nossas forças armadas, merecem saber quem o Senhor realmente é. Elias não sorriu, não encheu o peito, não pigarreou. Apenas assentiu, como se já esperasse por aquele momento. Não porque eu quisesse, mas porque, eventualmente, a verdade sempre vem à tona. Os cadetes não sabiam o que fazer. Metade ainda estava de pé. Alguns já haviam se sentado. Outros se entreolhavam, tentando juntar as peças de todos os momentos em que zombaram dele, o ignoraram, o trataram como mobília. E então, como um soco no estômago, tudo caiu sobre eles. O general então, com voz firme mas respeitosa, pediu. O senhor poderia compartilhar algo com eles, senhor? Perguntou Denning. Elias hesitou por um breve momento, depois olhou pela sala. Para os cadetes que o julgaram, para os instrutores que não os impediram, e para as paredes que durante anos contaram uma versão da história sem ele dentro. E finalmente disse, eu vou falar. Não por mim, mas pelos que nunca voltaram para casa. E foi assim que a sala que antes ria pelas costas dele ficou completamente em silêncio, pronta para escutar. Ele ficou ali parado, em silêncio, por um momento, observando o salão. Dava para ouvir o cair de um alvete. Cadetes que antes reviravam os olhos, agora aguardavam cada palavra com atenção reverente. E Elias Rohr, o zelador, deu um passo à frente e começou a falar. Já vi jovens homens desmoronarem sob pressão. Já vi líderes caírem não por falta de força, mas por falta de humildade. Voltei para casa não com orgulho no peito, mas com fantasmas no coração. Não voltei para ser homenageado. Voltei para ficar perto daquilo que eu amava, mesmo que o mundo tivesse me esquecido. Ele não chorou. Não ergueu a voz, apenas disse a verdade. Daquelas que não se aprende em livros nem em exercícios de campo. Falou da missão que ninguém comentava. Dos soldados cujos nomes nunca apareceram em programas de cerimônia. E do preço da liderança quando os tiros cessam e só restam as memórias. Alguns cadetes começaram a enxugar os olhos.
Até mesmo instrutores se remexeram desconfortáveis, percebendo que seu silêncio permitira que o desrespeito crescesse livremente. E então ele parou, sem grande final, sem pedido de aplauso, apenas silêncio. Mas o que veio depois foi algo que ninguém esperava. O cadete que havia derrubado a bandeja, o mais barulhento, o mais arrogante de todos, levantou-se, o peito apertado de vergonha. Olhou nos olhos de Roar e disse: Senhor, me desculpe, eu não sabia. Mas isso não é desculpa. Roar apenas lhe deu um leve aceno com a cabeça. Nada mais. E então outro cadete se levantou. Depois outro. Logo, toda a sala, cada um deles, estava de pé. Eles não aplaudiram, apenas prestaram continência, um por um, em completo silêncio. 200 futuros oficiais estavam agora de pé em honra ao homem que antes haviam ignorado. O general Denning não interrompeu. Apenas deu um passo para o lado. E naquele momento, Elias Roar, quieto, humilde, esquecido, não estava apenas sendo respeitado. Ele estava sendo lembrado. Ele se virou, sem dizer uma palavra, caminhou lentamente de volta pelo corredor e desapareceu na esquina com seu velho carrinho de limpeza, como se nada tivesse acontecido. O respeito não é sobre um título, não é sobre um uniforme, nem mesmo sobre uma história de guerra. É sobre como você se comporta quando ninguém está olhando. E sobre como você trata aqueles que carregam o peso do sacrifício. Se você acredita que nenhum veterano deve ser esquecido, curta esta história e compartilhe com o mundo para que os heróis silenciosos que caminham entre nós jamais sejam apagados da memória. Ele desapareceu ao dobrar o corredor como uma brisa silenciosa, carregando a mesma vassoura que muitos associavam à insignificância. Mas, naquele dia, todos os olhares estavam voltados para o caminho por onde ele saiu. Ninguém ousou dizer uma palavra. O salão permaneceu em silêncio absoluto, como se tivesse acabado de testemunhar algo sagrado. Não um discurso, não uma cerimônia, mas a verdade sendo revelada com a simplicidade de um gesto. E era isso. Nenhum letreiro foi trocado, nenhuma estátua foi erguida. Mas todos naquele salão sabiam que haviam sido marcados por algo que mudaria para sempre a forma como viam o mundo, o serviço e o sacrifício. A história que antes era contada em mármore e latão, agora também era escrita no silêncio de um homem que preferiu a humildade ao reconhecimento, e que mesmo esquecido, nunca deixou de lembrar dos outros. Não se tratava de glória, nem de títulos. Tratava-se de carregar o peso da memória, da dor, e ainda assim escolher caminhar com dignidade, de lembrar os nomes que ninguém mais lembrava. De manter viva a chama da honra, mesmo quando todos ao redor deixavam que ela se apagasse. Elias Roar nunca pediu para ser lembrado. Ele apenas garantiu que os outros não fossem esquecidos.